Olá amigos, tudo bem? Vamos lá a correção de mais um exercício aqui, ó. Olha só qual é a nossa tarefa. Assim como no exercício anterior, o enunciado pede para que você localize o ponto P e o ponto Q aqui no plano cartesiano. Em que quadrante esses pontos estarão localizados, não é? Olha lá, para isso foram dadas algumas dicas. Você sabe que todo par ordenado é composto pelas coordenadas x e y, não é verdade? O primeiro, ó, o valor de x, segundo o valor de y. Nesse caso aqui, ele fala que o a é menor que zero. Olha o a onde está, aqui no lugar do x. Ó. Se o a é menor que zero, significa que no x vai ter um valor negativo. Se x tem um valor negativo, olha o eixo x aqui. Ó. Valores negativos estão do lado de cá. Isso significa que quando a é menor que zero, esse ponto B aqui estará desse lado aqui do plano cartesiano, no lado dos negativos, não é? Então o ponto P estará ou aqui no segundo quadrante, ou aqui no terceiro quadrante. Quem é que vai mandar e vai confirmar que quadrante ele se encontra é a coordenada do Y. E o Y, ele fala o quê? Ah, olha lá, ele fala que o Y aqui é representado pela letra B, ó. Então, a letra B, multiplicada pela letra B, vai dar um número menor do que zero. Lembra que no exercício anterior? Para que dois números multiplicados tenham resultado zero, é necessário que um deles seja positivo. Assim, ó, aqui você tem B vezes D. Para que esses valores, essa multiplicação, dê um número menor do que zero, é necessário que esse B aqui seja negativo, não é? E o D positivo. Por quê? A hora que você multiplicar esses dois números, ó, negativo com positivo, vai dar um número negativo. E negativo é menor do que zero. Não é verdade? Então, um deles tem que ser negativo. Mas nesse caso, o B é negativo. Mas poderia ser o inverso. Ó. Eu poderia colocar o B positivo e multiplicar pelo D negativo agora. Olha lá, ó. Também daria positivo com negativo, também daria lá um resultado negativo, né? Na verdade isso, só invertendo aqui, que aqui fala que é menor, né? E aqui está o símbolo de maior, ó. Então, se você multiplicar dois números, ele tem que ter um resultado menor do que zero. Quando você multiplica um negativo e um positivo, ele dá um resultado menor do que zero. Então, esse atende à condição do exercício. E quando você multiplica aqui também, ó, um número B, deixa ele positivo, por um número D que é negativo, essa multiplicação, ó, também resulta num número negativo, que é menor do que zero. Porque positivo com negativo dá negativo, negativo é menor do que zero. Então, essas duas situações aqui atendem ao que está pedindo no nosso probleminha. Olha só, o B pode ser então tanto positivo quanto negativo. Se o B for positivo, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar negativo para x e positivo para y. Negativo para x é esse lado, claro, nós já vimos, né? E se o y for positivo, o P estará nessa posição aqui. Agora, se eu usar o B com o valor, negativo, que é o de cima, olha, aí aqui no lugar do B vai ficar um número negativo. Negativo para y está aqui, ó, negativo para y é do lado de baixo. Se y for negativo, o ponto P estará aqui no terceiro quadrante. Então vai depender, o quadrante que ele estiver vai depender do sinal que vai ter aqui o número, se for positivo em um quadrante, se for negativo no outro. Agora, há de salientar que o exercício ele estabelece uma relação aqui, ó, entre o ponto B e o ponto D. Então veja, o ponto P poderá estar em um dos dois. E o ponto Q? Olha lá o ponto Q. Esse aqui, vamos colocar as coordenadas para o ponto P. O ponto Q também tem uma situação parecida, ó. O ponto Q vai ter x valendo c. E o c, ele fala que é menor do que zero. Se c é menor do que zero, significa que aqui o c vai ter um valor negativo. Ou seja, no eixo do x vai ser negativo. Então ele também vai estar do lado negativo do x, ó. Ele também vai ocupar ou o segundo ou o terceiro quadrante. Agora quem vai definir também é o valor do y. Não é verdade? Só que você percebe o seguinte, ó, quando o B é negativo, o D é positivo. E quando o B é positivo, o D é negativo, para que dê um número negativo menor do que zero. Os sinais têm que ser trocados.
Resumindo aqui, ó, se você considerar que o valor de B aqui é positivo, esse vai ser negativo. Nesse caso, o P estará com o I positivo, o P estará no segundo quadrante e o Q estará aqui no quarto quadrante. Então, do jeitinho que está lá, ó, o P negativo para X e positivo para Y, negativo para cá e positivo, o P estará no segundo quadrante. E o Y, negativo para X e negativo para Y, negativo para X e negativo para Y, o Q estará aqui no quarto quadrante. Legal, perdão, no terceiro quadrante, não é? Agora, se for o inverso, ó, se aqui for negativo, olha lá, ó, se aqui for negativo, o D aqui é negativo, é porque o outro é positivo, não é verdade? Olha lá, se esse é negativo, é porque esse é positivo. Sempre um positivo e negativo. Nessa situação, o ponto P estará com negativo para X e negativo para Y. Ó, negativo para X e negativo para Y. Agora o P estaria localizado aqui no terceiro quadrante. E o Q no quadrante contrário, ó, negativo para X, positivo para Y, negativo para X, positivo para Y, o Q estaria aqui nesse quadrante. Você percebe? Quando P vier no segundo quadrante, o Q estará no terceiro. E quando o P estiver aqui no terceiro, o Q é que estará no segundo quadrante. Eles vão estar alternando os quadrantes aí. Deixa eu falar para organizar. Ó. Então, no final, como é que vai ficar o resultado disso daqui? Qual é a resposta que se espera para esse exercício? Quando P estiver no segundo quadrante, olha lá, ó, quando o ponto P estiver no segundo quadrante, o ponto Q estará no terceiro quadrante, não é? Olha lá. Quando P estiver no primeiro, o Q estará no terceiro quadrante. Assim como, quando P estiver no segundo quadrante, o ponto Q estará no terceiro quadrante. Está aqui, ó. Quando P estiver no segundo quadrante, vamos só corrigir aqui que está segundo, ó. Quando P estiver, agora o P está no terceiro quadrante, né? Vamos inverter aqui para ficar certinho, ó. Quando o P estiver no terceiro quadrante, aqui o P no terceiro quadrante. O Q é que estará no segundo quadrante. Q estará no segundo quadrante. Só corrigindo, aí, agora está resolvido o exercício, né? É isso que se espera. Ele me perguntou, em quais quadrantes estarão localizados o ponto P e o ponto Q nessas condições que foram dadas? Bom, nessas condições que foram dadas, o P poderá estar tanto no segundo como no terceiro quadrante. E o Q vai ter contrário, né? Também poderá ocupar os dois quadrantes. Só que cada um, quando estiver numa posição, o outro estará na outra. Porque eles têm sinais trocados. Tá legal? Queridos, esse está corrigido. Se precisar, volta aí um pouco o vídeo e acompanha mais algumas vezes. Mas, caso contrário, eu estou aqui, ou então espero e te encontro aqui na próxima correção. Obrigado e até lá.